Eu vou entrar aqui, gente, nas perguntinhas, que eu recebi bastante perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu até ver quem que mandou a pergunta para mim. Sinara. A Sinara mandou a pergunta sobre fermentação do pão. Essa é uma pergunta muito ampla, né? Porque a fermentação do pão, ela não, assim, existe várias etapas de fermentação do pão. Você não passa pelo processo somente de fermentação final do seu pão. Quando você faz uma massa, além de você fazer a sova ou fazer o processo sem sova, você faz essa massa e você passa por processos de primeira fermentação, segunda fermentação, antes de passar por uma fermentação final. E também existem massas que você passa por 3, 4 fermentações e vai mexendo na massa antes de você chegar na fermentação final. O que significa isso? Quando você tem uma massa, por exemplo, que você vai fazer sem sova, você tem que trabalhar essa massa com dobras. E a gente vai entrar isso em mais detalhes. É uma das aulas que eu estou programando para pegar e fazer um aulão poderoso mesmo lá no YouTube, onde eu vou explicar e mostrar através de vídeos também o que eu falo, o que eu me refiro quando eu falo de dobras, o que significa isso, tá? Porque existem alguns processos de sova e sem sova que vão demandar mais tempo de pré-fermentações, de fermentações antes da fermentação final. E a fermentação do pão, ela é uma coisa muito aberta. Se eu te falar assim agora, faça um pão, deixe esse pão crescendo na última fermentação por 3 horas, é uma mentira. Porque hoje, por exemplo, na temperatura que eu estou, o meu pão ele vai se desenvolver num tempo muito diferente da temperatura de onde você está. Por exemplo, eu estou aqui com uma blusa de frio agora. Agora de manhã, a hora que eu levantei, estava 16 graus aqui onde eu moro. Então você de repente pode morar num lugar que esteja 30 graus. E se eu te falo para você deixar um pão fermentando por 3 horas, e você vai lá e deixa, você vai perder a tua fermentação, porque você deixou esse pão se estender numa fermentação que na sua temperatura não cabia. Então a fermentação final é muito mais sobre você compreender os processos da fermentação do seu pão e da sua temperatura, da sua realidade e aí da sua casa, tá? Vamos lá, Osana, a mesma quantidade de fermento para massa branca é a mesma para farinha integral? Não, Osana, não necessariamente. E isso vai depender muito do tempo que você vai querer fermentar. O que eu quero dizer com o tempo que você vai querer fermentar? Se você quer fazer um pão com uma fermentação mais curta, uma fermentação mais rápida, você pode colocar, por exemplo, para cada quilo de farinha, 20 gramas de fermento biológico seco. Isso vai te proporcionar uma fermentação mais rápida num pão de farinha branca. Se você coloca esses mesmos 20 gramas num quilo de farinha integral, você vai te proporcionar uma fermentação ainda mais rápida. Porque a farinha de trigo integral, ela possui muito mais nutrientes do que a farinha de trigo branca. Automaticamente, esses nutrientes são alimento para que o seu fermento se desenvolva e se prolifere com muito mais rapidez. Então, se você coloca a mesma quantidade para ambas farinhas, o comportamento fermentativo vai ser diferente. Você pode iniciar ao mesmo tempo 2 massas iguais, mesma receita, só mudando a farinha como base, tá? Com a mesma quantidade de fermento, no mesmo ambiente, você vai perceber que o desenvolvimento da farinha integral, do pão com a farinha integral, dessa massa, vai ser muito mais rápido, muito mais acelerado, justamente pelo fato nutricional dessa farinha. Então, eu sempre gosto de trabalhar com um percentual de fermento menor, dentro de uma massa de farinha de trigo integral, tá? E gosto de trabalhar com um pouquinho mais de sal, dentro de uma massa com farinha integral. Por quê? O que o sal tem a ver com a história? O sal, ele é um bactericida natural. E ele vai fazer o que dentro da sua massa? Ele vai fazer o controle da fermentação. Se você esquece, por exemplo, de colocar o sal na sua massa, vai acontecer do seu pão fermentar como se não houvesse amanhã, porque ele não tem nada que controle. E o fermento começa a entrar em ação muito rapidamente. Mas, quando você tem o sal que controle, você vai controlar esse processo. Então, dentro de uma massa de 1 quilo de farinha de trigo integral, eu colocaria 25 gramas de sal. Já se fosse somente farinha de trigo branca, eu colocaria 20 gramas de sal. Que dentro da taxa nutricional de uma e de outra, é o que melhor se comporta em relação ao controle fermentativo, tá bom? Quantas horas você já esperou pelo crescimento do pão? Ruth, na verdade, eu falo assim que eu não espero pelo crescimento do pão. Eu programo o pão para o horário que eu quero assá-lo. E de que maneira que eu faço isso? Utilizando geladeira. Teve uma época da minha vida, quando eu estava começando a fazer pães, que eu não compreendia muito bem como que eu iria usar a geladeira a meu favor.
E aí eu percebi que a geladeira, ela faz um processo de retardo de crescimento. Você posterga esse crescimento e você consegue controlar e adormecer esse fermento, fazendo com que você tenha um pão para um horário mais próximo àquilo que você deseja. Digamos que você queira programar um café da manhã com a sua família no final de semana. Como que eu vou fazer? Se eu tenho que acordar muito mais cedo no domingo, por exemplo, para poder fazer esse pão? Não, você pode fazer o pão no sábado à noite, deixar esse pão na geladeira dormindo, levanta lá. De manhã cedo, tira da geladeira, deixa lá seus 30, 35 minutinhos, no máximo 1 hora. Quanto mais gordura tiver dentro desse pão, mais tempo você vai ter que deixar fora da geladeira para que essa gordura entre em temperatura ambiente. Porém, se for um pão com pouca gordura, ou uma gordura como um óleo, um azeite de oliva, o tempo que você vai deixar fora da geladeira é muito, muito curto. Dali, você leva para o forno, você vai ter um pão quentinho para tua família, para o café da manhã de domingo. Então, eu não espero muito, assim, questão de pão. Os processos de fermentação primárias e secundárias, eu preciso estar atenta. O que são fermentações primárias e secundárias? Eu faço a sova dessa massa. Quando essa massa está pronta, não necessariamente pronta no sentido do ponto de véu estar o melhor e mais bem atingido. Por quê? Porque se eu ficar sovando uma massa até o ponto de chegar num ponto super de véu na mão, numa temperatura, digamos, que esteja no ambiente 40 graus, que acontece. Eu morava numa cidade que chegava no verão 38, 40 graus, e assim, era muito quente mesmo. E o que acontece quando você está com a temperatura ambiente muito alta? Você precisa baixar a temperatura da sua massa, usar líquido gelado dentro dessa massa, para que durante esse processo de sova, a temperatura da massa não aqueça demais. Então, muitas vezes eu não chegava no ponto de véu. Eu sovava a massa, quando eu percebi que ela estava começando a aquecer, eu parava de sovar e deixava ela descansando. Esses descansos a gente chama de fermentações primárias, fermentações secundárias, tá? Então, essa primeira fermentação eu deixo descansando para que a massa se relaxe, o glúten comece a se estabilizar. E aí eu baixo a fermentação para fazer com que force com que esse fermento entre novamente em ação, sem desestabilizar essa massa em si. Então, por isso que existe fermentação primária, fermentação secundária, antes da fermentação final. E aí, na fermentação final, você pode levar o seu pão para fermentar numa temperatura mais fria. E aí a gente consegue controlar pela geladeira. Isso é ótimo, porque você consegue abrir um leque grande para você conseguir controlar. Ah, eu quero fazer um café, um piquenique, um café da tarde com a minha família, com os meus filhos, com as minhas amigas, com qualquer pessoa que você queira fazer. Ou se você quer trabalhar vendendo pães, você também consegue controlar a fornada. Se digamos que você vai fazer 5 quilos de farinha, vai fazer uma massa com 5 quilos de farinha, mas só tem um forno na sua casa. Como que você vai se programar para que você consiga assar sem que as massas percam o tempo? É muito simples. Você faz esses 5 quilos de massa e não precisa necessariamente ficar sofrendo com sova. Existe técnica sem sova também e existem sovas que sofrem muito menos. Não precisa ser aquela sova desesperada que você se mata sovando. Existem sovas diferentes. E aí, digamos, vamos voltar lá para 5 quilos de farinha. Você faz uma massa com 5 quilos de farinha, mas só tem um forno que cabe 4 forminhas lá dentro. Você não vai conseguir assar tudo de uma vez. Então, o que você faz? Você faz as primeiras e segundas fermentações, as fermentações primárias e secundárias. Quando você faz a modelagem para você levar esse pão para a fermentação final, você deixa 4 forminhas fora da geladeira, deixa 4 forminhas na parte mais alta da geladeira, mais 4 na parte intermediária, mais 4 na outra, mais 4 na parte mais de baixo. Porque dentro da sua própria geladeira existem temperaturas diferentes que farão que a fermentação aconteça de maneira diferente ali dentro, tá? Eu vou descobrir qual a temperatura da minha geladeira? Pega um copinho d'água e coloca lá, um copo de água lá na parte mais alta da geladeira, uma ou na outra parte, e coloca em todas as gradezinhas que você tiver na geladeira, coloca água. E deixa ali por 1h30, 2 horas, e depois você vai com um termômetro, eu nem tô com o termômetro aqui perto de mim agora, mas é um termômetro de espeto, você vai lá e coloca dentro da água. Coloca dentro da água e deixa para você ver qual é a temperatura da sua geladeira. Você vai perceber que as temperaturas nas grades da geladeira são diferentes. Então, a temperatura que tiver mais alta vai ser a próxima fornada que você vai tirar para você levar pro forno. Depois, a próxima, e aí você vai descendo na sua geladeira até você chegar no processo de assar todos os pães, com apenas um processo de sova, sem ficar se estressando, tá? Na autólise, para um pão com ovos, leite e óleo, junto todos com a farinha e o fermento após 1 hora,
Uma autólise. Autólise, qual? Vamos começar do pressuposto do que é uma autólise. A autólise é a união do líquido da sua receita com a sua farinha. Só que esse líquido não pode ser os ovos e não pode ser o óleo, porque são líquidos. O óleo já é uma gordura que ela entra para encapsular a tua farinha, ela acaba fechando e demorando mais com que sua farinha se desenvolva. Muitas vezes ela até impede com que essa farinha se desenvolva com excelência, tá? Então a gente não coloca óleo na autólise. Ovos, eles são emulsificantes naturais e também possuem gordura dentro deles. Não se coloca ovos nessa autólise inicial. E aí, se você tem uma receita que você quer fazer um processo de autólise, mas dentro dos ingredientes hidratantes totais, você tem ovos e óleo. Você retira essa parte, e se você só tiver ovos, óleo e leite na tua receita, você vai fazer autólise com o leite e com a farinha. Mas aí você não consegue fazer com a farinha total da receita. Por quê? Porque parte da sua parte hidratante da receita não vai estar presente e não vai hidratar o suficiente. Se você fizer com toda a farinha e o leite só que tem na tua receita, vai virar uma coisa, umas pelotinhas só. Então a gente faz com parte da receita, parte dessa farinha. A gente dá um pontapé inicial e facilita esse processo com parte da farinha e depois pega a outra metade dessa farinha e vai unindo com os demais ingredientes, tá? Uma maneira de você conseguir estabelecer um desenvolvimento prévio em parte daquela massa que você está fazendo, tá? O pão de batata ou abóbora, esses ingredientes são considerados como parte do líquido? Sim e não. Agora eu vou explicar para vocês. Porque assim, você não tem como ter certeza. Eu não posso falar para você, olha, você tem que colocar sempre 30% de abóbora e 30% de água. Por quê? Porque assim, vamos voltar lá para o início, partindo do pressuposto de uma receita com 60% de hidratação. Se você tem 1 quilo de farinha, não ultrapassa 600 gramas de ingredientes hidratantes dentro da sua massa. Porém, a abóbora, a batata, os tubérculos que você quiser colocar dentro da sua receita, o que acontece com eles? Eles são tubérculos, ou são abóbora, que não é tubérculo, mas é uma planta, você não tem como controlar quanto de água tem dentro dela. Então você vai ter que saber primeiro, você vai cozinhar essa abóbora, você vai assar essa abóbora, de que maneira que você vai trabalhar essa prévia dela. Porque se você cozinhar a abóbora ou cozinhar a batata, você vai acrescentar mais líquido dentro dela. E isso vai fazer com que aquilo seja mais pastoso. Quando você for fazer o purê daquilo para você inserir na sua massa, ela vai ter mais líquido agregado dentro dela. Se você for partir eu tenho que colocar 30% de batata, eu tenho que colocar 30% de água, você pode perder a mão. Então, o que eu faço? Eu primeiro acrescento um purê do que eu quero fazer no pão, e aí eu coloco ali 5% de água, misturo. Coloco mais 5% de água. O que é esse 5%? Se eu tenho 1 quilo de farinha, eu vou colocando de 50 em 50 gramas de água ou de leite, né? Do ingrediente hidratante a mais que eu vou colocar nessa massa, tá? Porque não tem como a gente ter uma certeza antes de quanto que a gente vai precisar colocar. Já tentei fazer fermento natural e não estou conseguindo. Eu sei que é uma coisa muito ampla falar que não estou conseguindo. É amplo por quê? Porque às vezes, de que maneira que você está fazendo? De que maneira que você está conservando? Quais são os ingredientes que você iniciou? Qual a tua temperatura ambiente? Aí eu preciso de um pouco mais de respostas para que eu possa falar um pouco mais para você sobre isso. Que essa sua resposta aí, que de repente você não esteja conseguindo, pode ser que você esteja esperando um comportamento que ele não tem que ter mesmo. Porque o fermento, dependendo de como você inicia, ele demora para dar sinal de vida. Tem fermento que você olha e fala, puxa vida, fiz tudo errado, porque já se passaram 2, 3 dias e o meu fermento está ali parado, mortinho da Silva, faço o quê? Por exemplo, vou dar mais um spoilerzinho rápido aqui, ó. Esse aqui é o de farinha integral que a gente fez ontem. Se você olha esse fermento no dia seguinte, você vai falar assim, deu ruim. E não deu ruim, só que a gente tem que saber como que a gente tem que se comportar com ele. De que maneira que a gente tem que trabalhar, tá? Com ele, para que ele efetivamente dê resultado. Porque a gente também não pode deixar ele abandonado, esperando que ele cresça, sem que a gente dê um incentivo a ele. Já fiz isso e o fermento trabalhou muito. Fermento é um organismo vivo, né? Então, assim, quando você dá esse alimento para ele, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, tá? Eu uso fermento de garrafa aqui em São Paulo, é muito frio, demora muito. O fermento de garrafa, ele pode ser tanto fermento de batata, como pode ser aquele fermento chamado de litro, que é fermento de Cristo, né? Ele tem um comportamento um pouco diferente, principalmente se for o fermento de Cristo, que vai sal.
Por que ele demora muito? Porque o sal é um bactericida, ele é um controlador da fermentação. Então ele controla esse desenvolvimento do seu fermento. Até o teu fermento ele atrapalha o crescimento, tá? Então eu já fiz, já testei, mas eu não sou a mais fã do mundo de fermento de litro, de fermento de garrafa. Porque eu acho assim que a gente não tem como verificar ali dentro o que está acontecendo. E eu sei que o sal vai interferir. E eu só não sei controlar quanto vai ser essa interferência ali dentro. Então, às vezes a gente fica alimentando, mas o sal também está atrapalhando, tá? Gláucia, escreveu ele murchar. Acredito que esse seja o maior desafio dela. Existem momentos que a gente faz o pão e a gente coloca o pão no forno. Quando a gente tira, ele tá lindo, maravilhoso. De repente ele começa a baixar, fica enrugado e a casca solta da massa do pão. Aí você vai cortar, fica aquela casca, parece que ela tá meio solta. Isso é normal acontecer? É normal, porém não é algo correto de se acontecer. E por que acontece? Existem diversos fatores que podem ser determinantes para isso, tá? Tô tomando meu café porque eu tô um picolé de gelada, gente. Sério mesmo, eu tô muito gelada. Então aqui, o murchar. Se eu sovo a minha massa, no processo de sova pode ser onde começa o erro, tá? Então lá no processo de sova eu começo a sovar a massa sem controle de temperatura. Então digamos que você tem uma bancada de inox. Porque, por exemplo, tem gente que tem pia de inox e faz a sova na pia. O inox, ele aquece junto com a sua massa. Quanto mais fricção você tiver colocando naquela massa em cima do seu inox, mais ele vai subindo a temperatura. Então, por que muitas padarias, elas trabalham com pedra na área de fazer a massa, na área de trabalhar essa massa? Porque a pedra consegue baixar um pouco a temperatura também, tá? E o inox, ele não te dá um suporte bacana nisso. Mas é altamente higiênico também. Então, tem lugares que não tem remédio, né? Mas se você só tem o inox, o que você vai fazer? Coloca os ingredientes mais frios. Qual é o teu principal ingrediente que vai entrar para se unir com a tua farinha? A tua água ou o teu leite. Coloca uma temperatura fria, geladinha, para que você consiga controlar o máximo possível da temperatura dessa massa. Porque no processo de sova, você vai trocar a temperatura, principalmente se a sova for manual, você faz troca da temperatura da sua mão com a sua massa. Se você está a 36 graus, você vai induzir essa temperatura à sua massa. Se ela ultrapassar muito mais do que 24, 25 graus neste processo de sova, o que vai acontecer lá no final? O teu fermento biológico, ele acorda aos 24 graus, aos 26 graus, e entra em processo de desenvolvimento e proliferação. Se ele começa a se ativar antes da hora, antes do momento que seria correto ele se ativar, ele vai perder força lá no final. Então, no momento que ele vai dar o salto de forno bonito e tem que se manter estável, o que acontece? Ele dá o salto de forno, a casquinha fica ali, lindinha, só que a massa não tem mais força para continuar crescendo. E aí a massa vai descendo e se separa da casca. Então, quando você tira, a casca tá linda porque tem ainda gases impulsionando, né? A própria pressão da umidade está impulsionando para cima. Mas quando você tira, aquela casca enruga. Então, é um desafio? É um desafio de controle de temperatura principalmente, tá? Mas não é o único problema. O problema pode ser também se você deixou o seu pão passar da fermentação final. Se ele passou da fermentação, ele também não vai ter estrutura suficiente para dar o salto de forno e se manter estável. Outro problema também que pode ser temperatura muito alta para um pão que precisa de uma temperatura mais baixa de forno. Então, para vocês perceberem que às vezes não é somente um problema, é uma somatória de problemas que vão ocasionar num pão que vai ficar com a casca mais enrugada, que vai ficar com um aspecto mais murcho. E, gente, mas eu sempre falo assim, vai dar pão, deu pão, pode ter murchado, não tem problema. Faz esse pão, aprenda com esse pão, coma esse pão feliz da vida com a sua família, e aí vai lá e faz outro, e faz outro, e faz outro. Vira o Pelé do pão branco, do pão básico, para que você consiga, a partir do básico, dar os próximos passos. Que é muito rápido essa transição do eu sei somente o básico pro eu consigo criar minha própria receita. Essas coisas acontecem muito rápida, porque são questões de você aprender a entender o que está acontecendo dentro da sua massa. Quando isso fica claro, quando isso se descortina, tudo vai ficar mais fácil na hora de você fazer pão. E isso eu acompanhei o desenvolvimento de diversas alunas minhas que não entendiam, até que de repente, pluf, entenderam. E aí vai. E aí começa a criar receita, e começa a fazer um monte de coisa.
E é tentativa e erro sempre. Pão, o legal do pão é que você consegue colocar e trabalhar a sua resiliência, trabalhar a sua paciência ali, porque é um exercício disso. Eu falo sempre que eu comecei nesse mundo dos pães porque eu trabalhava em lugares muito estressantes, que eu não queria nem saber mais. Eu saía do trabalho, eu não queria nem conversar em casa. De tão estressada que eu tava, eu queria ficar em silêncio. E aí eu ia pra cozinha. E aí a cozinha pra mim era a minha terapia. E aí eu fui me desenvolvendo e fui gostando tanto da brincadeira que aquilo foi se transformando em algo que eu acabei mudando de profissão. Então eu falo, gente, pão é muito maravilhoso. Quando a temperatura não quer abaixar, fiz e ficou entre 26 graus. A temperatura da massa, só me responde se é a temperatura da massa que tu se refere. O que acontece? Tá sovando a sua massa. Tua temperatura chegou em 26 graus. Fala, peraí, se eu continuar sovando, vai continuar subindo. Então você coloca dentro de um bowl, cobre com saquinho de plástico de freezer e leva para a geladeira. Deixa ali uns 15, 20 minutinhos paradinha, tira da geladeira e continua sovando, tá? Para que você não perca, não perca esse processo e superaqueça a sua massa, tá? Massa alveolada. Esse é o sonho dos padeiros, é o sonho de qualquer pessoa, né? E, gente, parece que é algo assim, e eu vou ser bem sincera com vocês, o meu primeiro pão alveolado, eu falei, meu Deus, eu consegui, que máximo, gente! E eu achava que era mega difícil, mas o que acontece? Os cursos que eu fazia, e eu fiz muito curso por aí, eram cursos profissionalizantes, na verdade, sabe? Aí eu ia fazer o curso, eu aprendi a fazer o curso em macera, eu aprendi a assar pão em forno de lastro, que custa lá 30, 40 mil reais. Aí eu voltava pra casa, olhava pro meu forno e falava, eu só tenho esse forno, e agora, o que eu faço na minha vida, né? Eu queria ter o forno de lastro, eu queria ter a macera, eu queria fazer tudo. Porque lá nesses cursos presenciais, profissionalizantes, eles ensinam você a fazer pão na mão. E aí, lá na macera tem a técnica de quanto tempo você bate em velocidade 1, de quanto tempo você bate em velocidade 2. Ah, porque assim o alvéolo vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso mesmo. Mas vai ficar aí na sua realidade e na minha. Então, eu fui assim, tive muito teste, muita tentativa e erro, até entender como que esses alvéolos apareciam dentro da minha massa. Até entender como que eu deveria alimentar o meu fermento de tal forma que eu conseguiria deixar esses alvéolos aparecendo lindos e maravilhosos. E primeira coisa fermento tem que estar bombadão. E o que é um fermento bombadão? Você tem que alimentar o seu fermento com regularidade. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo e não quer descartar muito fermento. Então por isso que a gente acaba não alimentando. Então o que eu faço? E é uma técnica assim que para mim é muito infalível. Eu alimento o meu fermento todos os dias. Só que daí o que resta, que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui para dar um exemplo. Eu pego esse tanto aqui. Eu tiro uma isca desse fermento para poder fazer a alimentação dele. Mas vai sobrar uma parte desse fermento. E aí muita gente fala assim, e agora? Vou ficar perdendo ingrediente? Não, você não precisa perder ingrediente. O que você vai fazer? Você guarda aquele tantinho que estiver sobrando e vai acumulando na sua geladeira e vai deixando ali. Aquele é o seu potinho de descarte. Para quê? Vai chegar o final de semana, que é um dia que você tem mais tempo, e você vai fazer uma alimentação legal daquilo ali e vai usar para fazer waffles, vai usar para fazer panqueca, vai usar para fazer bolo, que vai ter uma carga nutricional imensa. Ou seja, esse descarte não necessariamente precisa acontecer. Por isso que a fermentação diária pode haver sem que você tenha um descarte imenso. E a alimentação diária é disso aqui, ó, de tempo. Em 5 minutinhos você alimenta o seu fermento, deixa ele lá e ficar bonitão, tá? Então, gente, dá pra gente adequar isso à nossa realidade. Mas, eu não tenho tempo de alimentar todos os dias e também nem quero. Tá, tudo bem também, não tem problema. Mas aí, antes de você utilizar o seu fermento para você fazer o seu pão, você tem que dar mais alimento para ele. Porque se você alimentar só uma vez, ele vai estar meio fraco, meio preguiçoso, e aí ele vai fazer o que com o seu pão? Ele não vai ter força suficiente para fazer com que o seu pão cresça e fique lindo e maravilhoso. Porque os alvéolos, eles são o resultado da liberação do dióxido de carbono, que é aquele gás carbônico que o próprio fermento produz no processo de crescimento. Então, tem que ser o resultado de uma massa bem desenvolvida, com um fermento bem poderoso que consiga
liberar esse excesso de gases que estão presos ali dentro. E o primeiro pão com alvéolas, você olha e você fala assim, nossa, eu sou o máximo, eu sou o rei da vida. Cara, e é verdade, sabe? É muito legal quando isso acontece, porque é gradativo. E aí você olha todos os resultados do passado, de todos os pães que você já fez e já perdeu, de todos os pães que você já fez e você se decepcionou e você se frustrou, porque você achou que deveria ser de uma maneira X e era de uma maneira Y. Isso é só aos poucos que você vai entendendo. O primeiro pontapé que você tem que ter é a base, entender os porquês, entender os motivos das coisas, como você deve fazer, para que você consiga entender os processos finais, tá? Isso é com o tempo. E você tem... Como que você aprende a fazer pão? Fazendo mais vezes, fazendo de novo. E não precisa ser um processo doloroso. Porque você está fazendo um pão, inicialmente você vai fazer um pão para sua família. Ah, mas eu quero ter uma renda extra com isso, Andressa. Tá tudo bem, você pode ter, mas faça teste antes de você colocar sua cara a tapa lá no mercado, faça teste. Eu, antes de ter minha confeitaria, que eu tive uma confeitaria durante um tempo, eu fazia bolo para os meus vizinhos, eu fazia bolo para as minhas amigas, eu fazia testes, eu fazia um monte de coisa, chamava a gente para minha casa, fazia degustação. Claro, você acaba gastando, mas você não precisa fazer em grande quantidade. Você chama pessoas próximas e fala, ó, sejam sinceros, me responde em relação a sabor, textura. E é isso que vai acontecendo com você, para daí você conseguir dar o próximo passo e efetivamente conseguir abrir um negócio, efetivamente conseguir viver disso, tá? Falei da massa violada e daí fui abrir um leque gigante, comecei a falar como se não houvesse amanhã, né? Claudinha, quando não chega no ponto de véu, fazendo a sova na mão, eu preciso voltar a sovar ou fazer as dobras para dar o ponto de véu na massa fria? A maioria das vezes, Claudinha, eu não volto a sovar. O que eu faço? Eu deixo a massa descansando a beleza dela ali, para fazer o desenvolvimento final e faço dobra. Para não desgastar demais a massa, para não ficar sofrendo demais a massa, tá? Se ela não tá chegando no ponto de véu e eu quero evitar, então eu vou puxando essa massa para que ela vá se desenvolvendo. Se você tá aqui e tem dúvida do que é esse puxar essa massa, eu fiz um pão com levedo de cerveja que eu postei, tá nos meus destaques do Instagram. Depois que terminar a live, você vai lá e dá uma olhadinha. Então, assim, a massa, gente, é muito mais sobre você conversar com a massa. E aquela coisa, ter o controle do básico. E o básico que acontece na sua casa nem sempre é o básico que acontece na minha. Porque a minha temperatura é diferente. Eu falo assim, eu moro na caverna. Porque, assim, da minha cidade ser gelada, a minha casa é escura e fria. Sabe, às vezes eu tiro foto aqui dentro da minha casa, de um pão. Gente, parece que eu tô de noite, mas eu tô, assim, no auge do meio-dia. Então, assim, eu falo que aqui é frio. O comportamento do meu pão aqui é muito diferente do comportamento do pão que vai estar aí na tua casa, tá? Vamos ver aqui. Eu fiz os pães e quando eu coloquei o forno para aquecer, o termômetro marcava 150 e o meu forno 230. Você acha que eu devo aumentar a temperatura do forno? Deve. Gente, é isso que ela... Eu não sei quem que é. Pães artesanais divinos, mas eu não sei quem que é a pessoa por trás dos pães artesanais divinos, né? Mas isso que ela falou, gente, é uma realidade imensa. Às vezes a gente vai fazer um pão e a gente coloca o nosso forno numa temperatura externa, achando que o nosso forno está realmente com essa temperatura lá dentro, mas não está. E por que não está? Porque os nossos fornos caseiros não foram feitos com uma vedação perfeita e maravilhosa para manter a constância da temperatura sem ter escape. Por exemplo, liga o teu forno da sua casa, fica perto desse forno e veja se você não consegue sentir um ar saindo de dentro do forno. Esse ar é escape de temperatura. Por isso que eu sempre indico o termômetro de forno, para que você consiga controlar exatamente a temperatura. Essa questão de marcar 150 dentro e fora tá 230, é um dos melhores modelos para dizer que às vezes nosso pão não dá certo, não tem um salto de forno bonito, e a culpa não é da receita, a culpa não é da sua técnica, às vezes a culpa tá lá no final, lá no forno, e é um ponto cego. É uma coisa que você não consegue perceber. É uma coisa que você nem imaginava que poderia interferir tanto, e estava confiante de que a temperatura que estava marcando no seu forno era real, mas não é. E é aí que de repente pode morar o problema do seu pão não ter aquele salto bonito de forno, de ficar um pão pesado, batumado. Por quê? Porque ele não teve temperatura suficiente para fazer com que aquele pão crescesse. Cláudio, de Belém do Pará. Cláudio, se o Cláudio for fazer o fermento natural aí na casa dele, Belém do Pará é quente que dói, né? Você vai ter um fermento bombástico em tempo recorde. Porque, gente, de verdade, eu acredito que a tua temperatura seja no mínimo o dobro da minha temperatura daqui de hoje. A temperatura máxima
eu verifiquei hoje aqui, a temperatura máxima que vai atingir hoje aqui na minha cidade vai ficar em torno de 20 graus e a mínima 13 graus. Então, assim, há um inverno no meio do meu verão. Então, eu sempre falo que o mais legal é você começar um fermento natural no verão, porque o verão te dá um suporte muito legal. Porém, a gente não tem controle sobre a temperatura ambiente. Então, a gente vai trabalhando conforme o comportamento do fermento, beleza? Vamos lá. Toda vez que for alimentar o fermento com a maçã, eu vou ter que fazer outra vez a maçã na água? Aquela primeira que eu joguei fora? Não. Você só vai fazer essa questão da maçã, de picar a maçã e colocar em água, para poder fazer o início, o start do seu fermento, tá? É o primeiro passo. Depois, as alimentações, os reforços que você vai dar para o seu fermento sempre vai ser com água, tá? Filtrado, mineral ou fervido. Pão de milho. Pão de milho, gente, existem diversas receitas de pão de milho. E o que você tem que pensar? Em primeiro lugar, quanto de farinha de milho você vai colocar dentro desse pão? Porque a farinha de milho, a gente tem que pensar que ela não tem desenvolvimento, ela não se comporta como a farinha de trigo. Ela não tem esse desenvolvimento de glúten, ela não é uma farinha elástica que você consegue ter um pão super fofinho. Por que geralmente a gente faz aquelas broas de milho, elas ficam mais pesadinhas? Porque se você usa 100% de farinha de milho, você tem que usar uma técnica de inclusão de goma xantana ou de espirulina, que vai fazer com que o seu pão tenha um crescimento meio que forçado ali, tá? Porque é uma técnica de pães sem glúten. Agora, se você vai homogeneizar farinha de milho com farinha de trigo, aí a gente tem toda uma questão de percentual. Quanto de percentual a gente vai colocar? Qual farinha a gente vai colocar? E isso, para eu te explicar isso do pão de milho, só a parte teórica do pão de milho, eu levaria bastante tempo para explicar. Por quê? Porque eu preciso que você entenda a lógica, para daí, a partir desse momento da lógica, você consiga dar os próximos passos sozinha, tá? Meu fermento natural tenho que alimentar todos os dias? Bom dia. Assim, no início, se você está começando o seu fermento natural, você tem que dar alimento para ele todos os dias, porque você precisa reforçar esse crescimento e ele precisa acontecer dessa forma, tá? Então, dê alimento todos os dias. A partir do momento que você percebe que ele está se estabilizando, você não precisa necessariamente alimentá-lo todos os dias, mas sempre os melhores resultados serão com aqueles fermentos que estão lá super bombadões e que estão sendo alimentados dia a dia. Mas é aquela história que eu falei um pouco atrás, né? Há um tempinho atrás agora. Se você não tem tempo para poder alimentar diariamente, se você não quer ficar guardando aquele descarte para utilizar no final de semana, você pode alimentar ele a cada 2, 3 dias, uma vez por semana. Se você é da turma de alimentar uma vez por semana, aí você tem que alimentar ele no mínimo 3 vezes antes de você fazer o seu pão, para que você fortaleça ele. Mas isso eu me refiro a fermentos já maduros, tá? Não a fermento que está iniciando. Farinhas comuns não aceitam hidratação alta? Arthur, aí vou até ter uma farinha aqui, ó, que é a Anaconda Premium. Essa farinha aqui é uma farinha que ela tem 10% de proteína. E para que vocês possam entender como que vocês vão encontrar essa proteína, como que vocês fazem a leitura da proteína, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, que é Pão Sem Segredo por Andressa Bling. Vocês vão encontrar, onde eu ensino como que vocês vão encontrar essa proteína, tá? Esse percentual de proteína dentro da farinha. Essas farinhas de supermercado, a gente consegue trabalhar uma hidratação mais alta, desde que a gente respeite qual é o máximo dessa hidratação. Porque o comportamento da farinha vai variar conforme a marca, conforme o lote. Pode ser que eu compre essa Anaconda Premium hoje e daqui 3 meses eu compre outra que tem um outro comportamento. Então você tem que fazer a leitura da sua farinha. Tem que entender quanto de água ela recebe sem que ela fique molenga, sem que ela fique se espalhando. Eu consigo fazer, por exemplo, ciabatta e focaccia com uma farinha dessa, com 65% de hidratação a 68% de hidratação. Eu consigo fazer tranquilamente. Tem a Venturelli, que é uma farinha de supermercado também, que eu encontro aqui, que é do Moinho Globo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Moinho Globo. Ela tem 12% de proteína, ela aguenta 70% de hidratação. Tem lotes que ela aguenta 72%. Mas aí você vai ter que fazer o quê? Compra farinha, separa 50 gramas de farinha, coloca 30 gramas de água, que significa que você está hidratando 60% ali dentro. Mistura. Pega essa mesma farinha, coloca 62%. A mesma farinha, coloca 65%. Faz 3 potinhos. E deixa 30 minutinhos descansando a beleza ali para ver como que ela vai se comportar. Para que você consiga entender
Qual é a resposta da sua farinha? Porque às vezes eu te passo uma receita e nessa receita eu coloco um percentual de água que para sua farinha ela não vai aguentar. Vai virar uma meleca e você vai ficar com raiva de mim. Você vai falar assim, Andressa, só passa a receita errada. Mas a questão é, você tem que primeiro compreender os seus processos, o básico dos seus processos e dominar a farinha que você tem aí na sua mão, para depois você dar o próximo passo, tá? Se eu diminuir o sal em uma receita do pão, interfere no resultado? Arlinda, vai interferir de que forma? Se você, por exemplo, eu não gosto de trabalhar menos do que 1,5% de sal. Eu acho que é o mínimo do mínimo. E eu coloco 1,5% de sal em receitas que tem uma alta carga de açúcar, tem uma alta carga de gordura, alta carga de ovos, que o ovo é um emulsificante natural. E essa vai ser uma massa muito pesada. Que exemplo que eu posso dar? Posso dar o panetone, por exemplo, que é uma massa desse modelo aí, né? Aí eu coloco 1,5% de sal para que a fermentação seja um pouquinho mais acelerada. Mas não vai significar que vai sair voando essa fermentação. Vai acontecer no tempo certo, vai acontecer no tempo dela, porém você vai dar um start, vai dar uma segurada a menos nessa receita, uma segurada a menos nesse preparo. Agora, nas demais receitas meio tradicionais, que vai pouquinho açúcar, ou nenhum açúcar, vai poucos ovos, ou nenhum ovo, ou nenhuma gordura, ou pouca gordura, eu não baixo de 2% de sal. A cada quilo de farinha, não coloco menos do que 20 gramas de sal, tá? Renata, já faço pão com fermento natural há algum tempo, mas tenho dificuldade com farinha integral porque sempre fica pesado e cascudo. Por quê? Porque a farinha integral, ela tem glúten e muitas vezes ela tem mais proteína do que a farinha branca. Porém, juntamente com a mais proteína do que a farinha branca, ela também tem mais farelos. E esses farelos ali dentro da sua massa, dentro da sua receita, vão trabalhar automaticamente como se fosse uma faquinha cortando o desenvolvimento do glúten que você está fazendo. Então, quanto mais você sova um pão integral, mais você vai prejudicar o desenvolvimento desse pão. E aí a gente pensa assim, que raios que eu vou conseguir fazer um pão legal com farinha integral, se é uma farinha que tem um desenvolvimento de glúten mais demorado, que teoricamente precisaria de mais sova, mas quanto mais eu sovo, mais eu prejudico. Aí entra a questão da autólise, tá? Eu tenho um vídeo bem explicadinho no YouTube, onde eu explico passo a passo a questão da autólise, de como você vai fazer. Isso vai facilitar o seu processo sem desgastar a sua farinha, tá? Porque se você vai ficar forçando um desenvolvimento de uma farinha que não pode ser trabalhada loucamente, isso vai só prejudicar o seu resultado final, tá? Quando você fala em gramas em relação aos líquidos, é a mesma coisa em ml? Fernanda, nem todos os líquidos são equivalentes à mesma coisa. De que maneira? A água é. A água em ml e gramatura é a mesma coisa, tá? Só que eu tenho, por exemplo, uma jarrinha que também não tá aqui comigo agora, mas eu tenho uma jarra de vidro que tem a marcação lá em ml. Só que assim, teoricamente ela é profissional. Aí eu vou lá e coloco 600 ml de água. Só que quando eu vou pesar aqueles 600 ml de água, dá lá 530, 540, tá? E aí significa que o peso não é a mesma coisa? Não, significa que a minha jarra tá errada. E é uma jarra toda marca famosona aí, tá? Que na teoria deveria dar certo. Então, por isso que eu resolvo padronizar tudo em peso, tá? Porque daí não tem errada. Às vezes a gente se fica meio que refém dessa questão de mls e dá errado, porque às vezes a marcação lá tá errada. E assim, já fiz vários testes e não deu bom. Mas, em contrapartida, tem líquidos que o volume dele em gramatura é diferente em ml, tá? Como ele é mais denso, então ele vai ter menos ml ali. Então, pode ser que ele marque lá 400 ml, mas pode ser que ele tenha lá quase 420 gramas, entendeu? Porque a densidade dele é diferente. Então, por isso que na panificação eu acabo padronizando tudo em gramatura. Já que eu tô com a balança por perto, eu saio pesando tudo. Que daí eu sei que não vai ter errada. Vou ter certeza que vai estar tudo certinho, tá? Osana, comprar a massa pronta para pães é boa? Apenas acrescentar o fermento? Eu acho que é aquelas farinhas de pré-mistura que você está falando, né? Então, a pré-mistura, ela tem algumas coisas boas e algumas nem tão boas. Dentro da pré-mistura, eles colocam muitos estabilizantes ali, sabe? Estabilizantes, emulsificantes, antimofo, melhoradores, eles colocam bastante coisa. Não que isso seja assim, nossa, vai fazer toda a diferença do mundo.
Só que eu sempre penso da seguinte forma: se você consome pão, eu, por exemplo, consumo pão diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. E é algo que a gente está consumindo o tempo todo, o tempo todo. E quando a gente vai levando para dentro do nosso corpo uma carga muito grande de coisas que a gente não sabe exatamente quais são os resultados finais dentro do nosso corpo, de uma forma frequente, você acaba perdendo um pouquinho o controle disso. Por exemplo, refrigerante faz mal? Claro que faz mal, mas eu não tomo todo dia. Sorvete eu não tomo todo dia, eu sei que tem um monte de emulsificante lá dentro. Então, coisas que eu vou consumir com mais frequência, eu prefiro controlar o que eu vou comprar. Até a questão da farinha. Aqui, ó. Essa farinha, ó, é uma farinha que tem, não sei, tá espelhado, né? Mas aqui, ó. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico. Aqui não tem azodicarbonamida. Azodicarbonamida é um branqueador que eles colocam e é um branqueador criado sinteticamente, né? Então, assim, é sintético, é químico sintético. Não é algo retirado da natureza. É sintético para poder branquear a farinha. Eles querem uma farinha mais branquinha e eles colocam isso. Então, eu sempre olho ali. Se tem isso na farinha, eu prefiro não comprar, tá? Porque eu evito. Então, eu prefiro pegar as farinhas mais purinhas. Porque tem um processo de branqueamento natural da farinha que muitas empresas não têm tempo de esperar, né? Com que isso aconteça. Gostaria de saber se posso alimentar o fermento natural uma vez por semana e qual será o processo. Você pode alimentar uma vez por semana. Vou fazer um resuminho aqui para você. Você pode alimentar uma vez por semana, sim. Só que antes de você alimentar o teu fermento uma vez por semana, ele tem que ser um fermento adulto, não pode ser um fermento em crescimento, em construção. E além dele ser um fermento adulto, você tem que alimentar pelo menos 2, 3 vezes e ele tem que estabilizar muito bem antes de você usar no seu pão, tá? Senão ele não vai ter força e o seu pão vai ficar pesado e você vai achar que você fez alguma coisa errada, mas é só porque ele tá enfraquecido mesmo, tá? Os pães não ficam com alvéolos grandes. É temperatura? Alvéolos grandes, ela basicamente vem de desenvolvimento da sua massa, o ponto de véu da sua massa, qual vai ser esse desenvolvimento, a capacidade que a sua massa tem de resguardar a liberação de dióxido de carbono do teu fermento. Em outras palavras, o seu fermento está respirando ali dentro e ele vai liberando esses gases. Se a sua massa está bem desenvolvida, esse gás vai ficando preso ali dentro e a sua massa vai crescendo, vai se expandindo, segurando esses gases ali dentro. Se você não desenvolveu suficientemente bem esse ponto de véu, você vai ter escape disso daí, tá? E aí ele vai acontecer de ficar um pão mais pesado. Esse é um ponto. O outro ponto é um fermento mal alimentado, um fermento que não está forte o suficiente para fazer com que esse pão cresça, tá? O meu forno é de lastro, eu estou com dificuldade de achar uma temperatura boa para assar os pães. Val, tem dois fornos que a gente pode, que eu acredito que, não sei qual que é o modelo que você tem aí, mas tem 2 modelos que são de lastro, que tem um que tem uma pedra grande embaixo, que ele é um pouco mais, assim, não tem controle de temperatura. Ele vai subindo a temperatura como se não houvesse amanhã e vai chegando lá em 310, 330 e sobe rápido. Se for esse o seu forno, você tem que controlar, tem que ter sempre um termômetro lá dentro. Enquanto o teu pão estiver assando, você vai ter que ficar controlando a temperatura. Passou demais a temperatura que você quer no seu pão, você vai ter que desligar o seu forno. Esperar baixar um pouquinho, liga de novo. Já trabalhei com fornos assim, eles são um pouquinho mais complicados de se trabalhar, porque você não tem um controle, ele não tem um termostato que ele chega lá naquela temperatura e ele se autodesliga. Como acontece com forno de lastro, aqueles fornos que eu falei, que custam lá 30 mil, que são maravilhosos, meu sonho de consumo para produção em larga escala. Mas para minha casa, para consumo para minha família, não tenho sonho nenhum de tê-lo, tá? Por quanto tempo devo sovar a massa? Rose, não é tempo, é o visual. Você tem que olhar a massa, como a massa vai te responder. Se eu te falar, sove por 10 minutos, eu não vou estar nem sendo honesta com você, porque não existe esse tempo de sove por 10 minutos. Você vai sovar pelo tempo que a sua massa estiver pedindo, desde que ela não esteja quente demais. Então tem alguns detalhes aí que são importantes você observar, tá? Trabalho com maceira, qual o tempo de sova para ela? Depende da tua maceira. Se a tua maceira é velocidade 1, se ela tem velocidade 1 e 2, qual é a massa que você está trabalhando. Cada massa vai ter um tempo de batimento, vai ter uma velocidade de batimento, para você controlar também o aquecimento dessa massa, porque a maceira tem a fricção o tempo inteiro ali batendo, ela também vai ter um superaquecimento, tá? Então, eu falo assim, que tempo só é equivalente a partir do momento que eu tenho uma padronização. Eu sei que eu coloco X tanto de água gelada, X tempo de temperatura em batimento 1, X batimento 2, aí a gente consegue padronizar.
Mas se eu te falar assim, soltamente, assim, bata por 12 minutos em velocidade 1 e mais 3 minutos em velocidade 2, é uma coisa muito perdida, porque eu não tenho como ter certeza de qual receita que você está trabalhando, tá? O pão Sica fofo, se usa um melhorador? Sica fofo. Cláudia, me fala o que é esse pão Sica fofo para eu poder entender. E melhorador, vou falar um pouquinho do melhorador. Melhorador, ele vai entrar na sua massa para corrigir algum defeito de farinha, tá? Se tem uma farinha muito frágil aí na sua mão, de repente você tem algum problema de farinha. Daí você vai ter que colocar o melhorador. Se você não tiver na sua região, de jeito nenhum, uma farinha que comporte um crescimento, uma fermentação um pouco mais longa, uma hidratação um pouco maior, aí você utiliza o melhorador. Caso contrário, não precisa, tá? O que percebi foram bolhas no primeiro dia do meu fermento de farinha integral. Acontece mesmo. O meu não aconteceu ainda, principalmente porque durante a noite aqui estava quase 11 graus. Então estava praticamente na geladeira. Então ele estava lá descansando a belezinha dele. O teu comportamento de fermento pode ter sido diferente porque ele estava fora da geladeira. Deixa eu ver o tempo aqui. Deu meu tempo. O Instagram já começou a fazer contagem para mim aqui. Um beijo para vocês e mais uma vez, muito obrigada por terem participado dessa aula de hoje comigo. Beijo, gente!